Boa noite, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta terça-feira. O alerta sobre o trabalho infantil. Quase 150 mil crianças e adolescentes trabalham irregularmente no estado. Decisão judicial obriga a retirada de postes de avenidas em São Luís que impedem circulação de pedestres. Na véspera do Dia dos Namorados, pesquisas apontam variação acima dos 700% nos valores dos presentes. Veja ainda, escola é assaltada 6 vezes na região metropolitana de São Luís. E o lançamento da 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo. Agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará de hoje começa mostrando a história de uma escola que deveria ser apenas um centro de aprendizagem e interação. Só que não. Um ambiente que transpira o medo. A unidade educacional já foi assaltada 6 vezes. Seu Antônio tem um filho de 11 anos que estuda na escola municipal e já até perdeu as contas de quantas vezes ela foi arrombada por criminosos. Foi assaltado para 5 vezes e já trouxeram, já levaram de novo. Então, 3 vezes a menos do mês, aqui a situação está precária. A escola fica em uma área isolada, sem pavimentação, o que dificulta até mesmo o acesso das crianças. Nos últimos meses, a unidade de ensino ficou sem nenhum dos 2 guardas que tinha, um prato cheio para os criminosos. Do mês de dezembro até agora, a escola Acto Juvencio, no bairro Tijupá Queimado, em São José de Ribamar, já foi arrombada por criminosos 6 vezes. Durante as ações, foram levados televisores, computadores e até parte da merenda. Todas as vezes que as ações acontecem, além do prejuízo material, as crianças também ficam sem aula. A situação tem preocupado pais e professores, que já cobraram uma resposta da Prefeitura de São José de Ribamar. Cleidiane fica a tarde inteira esperando a aula acabar, porque não confia deixar a filha na escola e denuncia outros problemas, como falta de ônibus escolar. Até aqui, como a minha filha, o meu filho, tem uma outra criança também da escola que se deslocam longe porque a prefeitura não bota ônibus escolar para cá. A diretora já pediu, só que como a rua está precária, o ônibus não entra. As polícias militar e civil estão fazendo um trabalho integrado e já têm os nomes de possíveis suspeitos. Nós temos informações e já estamos trabalhando, investigando, para tentar localizar. A nossa diretoria de inteligência da Polícia Militar está trabalhando, nós temos os suspeitos, nós não vamos divulgar aqui para não atrapalhar as investigações. A Polícia Civil também já está trabalhando nesse sentido, para que nós capturemos imediatamente o indivíduo que reiteradamente vem provocando isso. O comandante afirma ainda que realiza trabalhos preventivos em 103 escolas municipais, 5 estaduais e 7 anexos. E devido à grande demanda, não pode garantir segurança patrimonial, que é de responsabilidade dos gestores de educação. É isso, nós temos uma grande responsabilidade com a comunidade de São José de Ribamar, nós somos o batalhão de área e as escolas estão inseridas nesse contexto. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de São José de Ribamar não havia se manifestado sobre a situação da segurança na escola. Não são poucos os empecilhos para quem precisa se locomover por calçadas e também o meio-fio de ruas e avenidas aqui da capital. Ao menos em uma área, há uma recomendação judicial que obriga a retirada de postes que atrapalham a passagem dos pedestres. Imagine se você fosse um cadeirante ou tivesse alguma dificuldade para se locomover e tentasse atravessar esta faixa de pedestres neste sinal de trânsito em um fluxo intenso de veículos neste bairro da capital e tentasse usar esta faixa. Certamente iria ter dificuldades para descer. Se fosse usar esta outra, também ia encontrar obstáculos. Imagina se você fosse uma cadeirante e tivesse que passar por aqui. Você acha que você conseguiria passar? Não, acho que não. Não tem como, não tem nem como subir aqui. A região é próxima a este shopping, no bairro Renascença. Aqui, a precariedade nas faixas e rampas de acesso está por todo lado e prejudica quem precisa se locomover de um lado para o outro todos os dias.
Flagramos a dificuldade deste aposentado que precisa do auxílio de um andador para atravessar a avenida. Repare que a passarela por onde ele anda está totalmente danificada e o homem precisa de ajuda para poder passar. Faz vergonha uma cidade dessa, as calçadas quebradas, destruídas. Até para quem é bom, é perigoso se acidentar. Calçadas estreitas e cheias de postes atrapalham o tráfego de grande parte das pessoas portadoras de dificuldades de locomoção. E para piorar ainda mais a situação, alguns motoristas estacionam os carros nas rampas de acesso, impedindo a passagem. O problema chamou a atenção da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, que há 2 meses ajuizou uma ação contra o shopping center e a companhia fornecedora de energia elétrica no Maranhão. Nós temos muitos lugares aqui em São Luís com problemas de acessibilidade. Muitas calçadas ocupadas, não só por postes, mas também pelas mais diversas coisas. Até construções têm ocupando calçadas aqui em São Luís. Segundo o magistrado, um acordo firmado há 1 mês deve resolver a situação. Há uma expectativa de retirada de todos os postes em que foram celebrados acordos, só que como envolve uma certa logística, porque precisa encontrar um outro lugar para colocar esse poste, às vezes só a retirada da defensa é suficiente para garantir a acessibilidade, outros não, precisa mudar o próprio poste de lugar, depende de uma certa logística, então é dado um prazo razoável para que a SEMAR tome essa providência. Ainda nesta edição, a variação nos preços dos produtos para o Dia dos Namorados e as dicas de defesa dos direitos do consumidor no Toque Jurídico. E já a seguir uma entrevista sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Agora são 6h39. Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Maranhão, quase 150 mil crianças trabalham especialmente em serviços domésticos. Na reportagem de João Carvalho Júnior, vamos saber que medidas estão sendo feitas para deixar a garotada longe das atividades de exploração de sua mão de obra. Em meio a tantos adultos passando pela feira, uma criança está lá. Poderia ser que estivesse apenas acompanhando a mãe ou o pai. Mas não, ela está trabalhando. Carregando sacolas, vendendo frutas, verduras, legumes, cenas comuns nos mercados de São Luís. Esse é um dos pontos onde podemos encontrar esta ilegalidade. As situações onde existem mão de obra infantil são várias. Nos últimos 6 anos, o Ministério Público do Trabalho do Maranhão recebeu 586 denúncias relacionadas à exploração de trabalho de crianças e adolescentes em todo o estado. Mas os dados oficiais são muito pequenos perto da realidade. Essas denúncias viraram inquéritos civis, nos quais nós apuramos a veracidade da denúncia e tomamos as providências quando foram comprovadas. Se o trabalho infantil foi comprovado, ou nós ofertamos um acordo àquele infrator ou ajuizamos ações para que esse ilícito seja cassado, seja interrompido pela justiça. Quando uma criança usa uma ferramenta inapropriada para a idade dela, como facão, foice ou qualquer outro instrumento pérfuro-cortante, o crime fica mais agravado. A integridade física e a vida dos menores são colocadas em alto grau de risco. Os adolescentes trabalhavam na função de cobrador e de controle de acesso, abrindo a porta das vans. E isso também é proibido pela lista do trabalho infantil proibido, que foi editada por um decreto do Poder Executivo. O Ministério Público do Trabalho monitora as denúncias que chegam ao órgão. As mais comuns são o trabalho infantil doméstico, o trabalho em ruas e logradouros, a exploração sexual comercial, o trabalho com idade inferior a 16 anos, o trabalho na catação de lixo e em outras atividades penosas, insalubres e perigosas. Alguns casos chegam à condenação de quem pratica. O MPT ajuizou 39 ações civis públicas. Acompanha o cumprimento de 141 termos de ajuste de conduta e executou outros 79 TACs que foram desrespeitados.
37 casos de exploração do trabalho infantil estão com as investigações em andamento. Além disso, 91 procedimentos foram instaurados para cobrar a implementação de políticas públicas, programas e projetos de prevenção e combate ao trabalho infantil. A partir daqui, 70 ataques foram assinados com os municípios. 38 estão em acompanhamento. Mas penalizar ou, ao menos, cobrar todos os responsáveis por esta prática está longe. Seja pela transparência de todas as vezes que este crime é cometido, seja pela ausência de contribuição da sociedade. Reduzir os números do trabalho infantil não é tarefa fácil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada em 2016, mostrou que 94 mil maranhenses entre 4 e 17 anos de idade trabalham. Em meio à sociedade existe uma ideia cultural de que as crianças e adolescentes precisam ter alguma ocupação para fugir da marginalidade, mesmo que essa ocupação seja uma tarefa de adulto, como trabalho. A pessoa achar, não, a criança tem que estar trabalhando para não estar, vamos dizer, vadiando, para não estar furtando ou cometendo outras ações, né, que não são próprias de um adolescente. Só que, na verdade, isso é um mito. A juíza Liliana é cogestora da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão. Pelas mãos dela, passam iniciativas que expõem a realidade pela qual passam diariamente crianças e adolescentes que precisam ajudar a manter o sustento dentro de casa. Tirar os menores desse mundo não é fácil. Quando a criança já criou aptidão para o trabalho, fica bem mais complicado colocá-la no seu devido lugar, no espaço da educação e do lazer. Ao menos, para os mais crescidos, há uma saída. Com idade entre 14 e 17 anos, pode-se entrar no programa de Jovem Aprendiz. Porque não basta só você resgatar aquele adolescente de trabalho infantil, é importante também você dar uma oportunidade de profissionalização para ele, né, dar uma garantia de que ele conseguirá, né, sair desse círculo que ele vive. Mas o ideal mesmo é fazer com que a criança, seja com atividades lúdicas, culturais ou esportivas. O Fórum Sustentável do Jaracati buscou para dar uma opção diferente das mais comuns e mais próximas. O judô é um instrumento para fazê-las pessoas melhores no futuro. São 122 crianças de 7 a 14 anos que vão para a escola em um horário e treinam no outro. O projeto Judô no Jaracati busca melhorar a perspectiva de vida desses meninos e meninas. Todo esse incentivo, toda essa oportunidade é extremamente importante para que esses jovens possam vislumbrar um futuro melhor na vida deles. O Levi está em sua segunda passagem pelo projeto. Aos 12 anos já coleciona títulos e medalhas. Tem no esporte o que precisa para ocupar o tempo que poderia ficar ocioso ou ser ocupado com o que não é próprio da idade dele. Eu venho agora para o judô todos os dias, mas como agora está tendo só dia terça e quinta, e estou vendo só dia terça e quinta, e os dias eu saio com a mamãe, faço as coisas para ela e também um dia eu brinco. Vamos continuar falando sobre este assunto, entrevistando agora a auditora fiscal do trabalho, doutora Rebeca Concetti. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite. Doutora Rebeca, um número que assusta, 150 mil crianças em situação desse trabalho escravo no Estado. É um número alto, é um número que requer atenção do poder das esferas estadual, federal, municipal. E amanhã uma data de celebração, de despertar para esta situação. O Ministério tem trabalhado de que forma? A gente tem várias pontuações que outros órgãos estão realizando cada um nos seus aspectos de diversos trabalhos. O Ministério tem agido de que forma? Então, nós temos hoje em torno de 147 mil crianças e adolescentes ocupados. Não é um dado sobre trabalho escravo, é um dado sobre trabalho infantil. Na reportagem a gente viu falando em 94 mil. Essa diferença de dados é em razão dos dados oficiais do IBGE, que relatam esses 94 mil crianças e adolescentes em situação de ocupação em trabalho infantil, não abranger a produção
para autoconsumo e a construção para autoconsumo, mas o dado macro, né, considerado pela OIT, ele chega a esse número de 150 mil aqui no Maranhão. Infelizmente, nós somos o 5º estado no ranking em taxa de ocupação do trabalho infantil, segundo do Nordeste, 5º do país, né? É uma situação complicada, a gente está tentando trabalhar sempre de forma articulada com todos os órgãos que compõem a rede de proteção para tentar avançar nessa temática. Doutora, e como chegar nessas orientações? A incidência maior acontece aonde? Para que a gente entenda, é no interior do estado ou a capital também figura como uma área importante que merece atenção? A gente tem a incidência tanto no interior como na capital, mas a grande diferença, acho que seria a maior presença do Estado, né, na capital em relação ao interior do Estado, onde a gente tem uma dificuldade maior de alcançar. Mas a gente tem trabalhado também para interiorizar essas ações, principalmente através dos municípios. A gente tem constituído um Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão, que faz esse trabalho muito junto dos municípios também. A situação dos trabalhadores infantis na área urbana, ela detém a maior quantidade absoluta de crianças e adolescentes ocupadas. Mas a realidade rural, ela é muito preocupante também, porque o meio rural, ele contém a menor parte da população, mais 20% em torno da população, mas tem 40% das crianças e adolescentes que estão ocupados. A gente também tem uma incidência muito grande em serviços domésticos, construção civil, serviços de manutenção de automotores, dentre outras atividades. A justificativa sempre é de que está ali trabalhando, ao invés de estar produzindo algo que não deva condizer ali com uma situação, digamos assim, mais tranquila para esse jovem, para essa criança. Quais são as justificativas utilizadas? Normalmente a família alega que precisa da renda, né? Hoje em dia a gente também tem visto muitas situações em que a própria criança ou adolescente quer oferir alguma renda para adquirir algum bem material, mas a grande maioria das vezes é mesmo pela necessidade da família que a criança ou o adolescente acaba sendo inserido nesse mundo do trabalho precocemente. Mas a gente escuta muito esse discurso de é melhor estar trabalhando do que estar na rua sozinho ou estar roubando. Só que essa é uma cultura que está muito arraigada na nossa sociedade e que a gente precisa desconstruí-la, porque na verdade o que a gente precisa é oferecer oportunidades, oferecer alternativas. Essa criança, esse adolescente, ele não é para estar nem trabalhando e nem roubando, é para estar estudando, é para estar brincando. Estudar, conversas, diálogos com as escolas municipais, com as escolas estaduais, onde a gente tem uma maior aproximação com esses jovens, maior aproximação com as famílias. Existe algum tipo de trabalho voltado às escolas? Existe sim, esse trabalho hoje ele não é realizado diretamente pela Superintendência Regional do Trabalho, mas ontem nós tivemos na Superintendência um evento para mobilizar a rede de proteção ao trabalho infantil, onde a gente conversou com vários órgãos que trabalham, por exemplo, aqui no município de São Luís, e quase todos os órgãos desenvolvem atividades junto às escolas, junto aos educadores, às próprias crianças e aos pais também, para conscientizar sobre essa temática. Punições. O que a gente pode alertar o cidadão de casa sobre, em caso de infração, em caso de colocar algum menor desse, alguma criança desse, suscetível ao trabalho infantil, quais são as punições? Na esfera da superintendência, os auditores, no momento da fiscalização, identificando a figura do empregador, eles vão fazer a autuação pelas irregularidades trabalhistas encontradas. Então, esse auto vai gerar uma multa para o empregador. A gente também vai verificar a questão dos direitos trabalhistas da criança e do adolescente, notificar para realizar o pagamento, e isso também, se não for quitado, pode gerar a multa para o empregador. Bom, com relação à campanha amanhã é o dia em que se discute mais abertamente essa temática. O que vai ser levado em consideração, o que vai ser pontuado e quem são as instituições que vão estar envolvidas? Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, é uma data estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É um momento para a gente realmente colocar essa discussão em pauta, né? Utilizar essa visibilidade da temática para esclarecer a população. Nós vamos estar realizando uma caminhada saindo da Praça Benedito Leite em direção à Rua Grande, em parceria com o TRT, o Comitê Municipal Intersetorial de Combate ao
trabalho infantil, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, várias outras instituições, como por exemplo todo o Sistema S e todos os órgãos que compõem o Fórum e o Comitê também. Doutora Rebeca Cossetti, auditora fiscal do trabalho, muito obrigado. Vamos acompanhar o desenrolar dessas atividades. Obrigada, boa noite. Bem, a seguir, preço dos produtos para o Dia dos Namorados tem diferença de até 700%. Os detalhes após o intervalo. Agora são 6 horas e 55 minutos. O 4º Tribunal do Júri em São Luís condenou ontem a 16 anos e 6 meses de prisão o policial militar Dalvani Souza Silva. Ele foi condenado pelo homicídio do serralheiro Flávio da Conceição no ano de 2012 em Imperatriz. O julgamento acabou só na madrugada de hoje no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Os jurados absolveram o policial Helenilson Pereira Borges, que estava sendo acusado de participar do crime. Dalvani Souza Silva deve cumprir a pena em regime fechado. A CAEMA informou que amanhã haverá um desligamento do sistema Italuz a partir das 9 da manhã para a manutenção preventiva da linha de transmissão que alimenta a subestação de energia do sistema. O pedido foi feito pela SEMAR. De acordo com a CAEMA, o abastecimento de água será normalizado gradativamente a partir das 5 da tarde. Veja agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. No interior do estado, 2 escolas do programa do governo do Maranhão foram entregues. A primeira no povoado Riacho do Meio, em Barreirinhas, a unidade escolar Arco da Felicidade, que beneficia 25 estudantes da educação infantil ao 6º ano do ensino fundamental. A outra escola digna foi em Santa Quitéria, no povoado Taboca, entregando à população a unidade escolar Coronel Joaquim Nunes Filho. Reclamação por falta de pavimentação na região do Parque das Palmeiras. A avenida principal está em estado deplorável. Ruas sem asfalto, muita lama e reclamação de moradores. Em dias de chuva, quem precisa sair de casa enfrenta grandes problemas. Além da falta de asfalto, a falta de capina nos canteiros do bairro também atrapalha. Amanhã é o Dia dos Namorados e hoje vamos reexibir no Toque Jurídico dicas sobre assuntos importantes, como o contrato de namoro. É hora de conversa com o especialista Smith Júnior. Toque Jurídico de hoje recebe mais uma vez o advogado Smith Júnior, esclarecendo dúvidas dos telespectadores sobre assuntos jurídicos importantes. Boa noite, doutor Smith. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Guará. Boa noite, Hugo. Boa noite, telespectadores. Bom, vamos seguir aqui com as dúvidas e a gente começa com uma dúvida interessante. Contrato de namoro. Nós vivemos um mundo moderno. O que é isso, doutor Smith? A gente já chegou nessa fase, contrato de namoro? Já, Hugo. E telespectadores, a questão do contrato de namoro pode parecer até meio cômica, mas existe. É que o namoro, atualmente, ele evoluiu. A sociedade no todo evoluiu e, com isso, os costumes também vêm acompanhando essa evolução da sociedade. Veja bem, antigamente o namoro, ele era aquela coisa mais inocente. Mas hoje o namoro implica em liberdade sexual. Então, os parceiros têm uma convivência mais íntima. E a grande questão hoje no direito de família contemporâneo é fazer a diferença entre namoro e união estável. Quando você não consegue fazer essa distinção, essas questões, elas acabam via de regra nos tribunais. É o reconhecimento da união estável e com isso é partilha de bens. Bem, o namoro em si não tem implicação jurídica. Ele não garante bens, ele não garante estabilidade para os parceiros. E a união já sim. O que é o contrato de namoro? É um documento em que as partes elaboram com o auxílio de um advogado e eles registram em cartório, dizendo que não tem interesse em constituir família e com isso dão validade ao ato e publicidade. Ainda não é algo que seja previsto em nossa legislação,
mas já tem tido entendimentos, quando levados à apreciação do judiciário para o reconhecimento de união estável, que essa declaração de namoro ou contrato tem validade para fazer prova de que as pessoas apenas namoravam. E ela tem validade por duração ou isso é estabelecido ao longo da união desse casal? Não, ela não tem um contrato válido. Veja bem, se você elabora um contrato de namoro e nesse momento registrando no cartório, você está namorando, acabou o namoro, o contrato se extingue automaticamente. Agora, se do namoro vai haver uma evolução para uma união estável e depois um relacionamento mais duradouro com até casamento, esse contrato ele perde a validade. Doutor Smith, vamos seguindo então para o segundo questionamento, ainda sobre questões sobre a vara da família. Vamos lá. Filhos de relacionamentos diferentes podem receber pensões com valores distintos? É uma questão também de uso comum dessa sociedade contemporânea e moderna que a gente vive. Correto. Sim, isso é um caso bem claro. O que acontece? Filhos de um pai com várias mães. A pessoa um homem tem filhos com 2, 3 mulheres. A fixação da pensão desse menor, ela vai ficar vinculada à capacidade financeira do pai e da mãe. Ou seja, se o pai tem uma condição financeira X, a mãe A tem condição financeira X, a mãe B tem Y e a C tem condição Z, distintas, cada filho desse relacionamento, ele vai ter, vamos dizer assim, um tipo de padrão de vida melhor do que o outro. Por exemplo, nós tivemos um caso no escritório nosso, recente, em que o pai, ele teve filho com uma profissional liberal, pessoa de nível superior, e também com 2 outras pessoas que tinham regime seletista, carteira assinada, era uma pessoa que tinha um salário menor. Então as pensões são fixadas, entendeu? Com base no poder aquisitivo de cada mãe, correto? Perfeito. Doutor, vamos partir então rapidamente falando sobre dano moral. Também nesse mundo moderno, nós temos a terceira pergunta, ofensa em grupos de WhatsApp. Pode causar dano moral? Pode. E é importante que a gente tenha essa compreensão. Isso fica um alerta, porque hoje todo mundo está conectado, certo? Você está aqui, WhatsApp, Instagram, mas o WhatsApp, sem dúvida, é a rede social que mais agrega. Comunicação instantânea. Ou desagrega, né, doutor? Ou desagrega, porque aí tem um grupo, alguém posta alguma coisa e aquilo ali ofende a um terceiro e aí cria-se aquela questão. Bem, olha só, 256 pessoas no grupo de WhatsApp e alguém dispara de forma intencional ou não algo que ofenda a um integrante. Aquele administrador do grupo, ele tem o poder de logo tirar essa pessoa, advertir, tomar uma providência. Caso ele não faça isso, a pessoa ofendida, ela pode ingressar com uma ação de indenização por danos em desfavor do ofensor e do administrador. E os tribunais têm regulado, têm concedido indenizações da ordem de 2 até 4 mil reais em casos assim. Então, muito cuidado quando você for postar ou escrever algo que vai ofender alguém. Doutor Smith Júnior, aqui no nosso Toque Jurídico, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos os telespectadores. Uma boa noite. Olha, Toque Jurídico na próxima semana tem muito mais para você. Já comprou o presente da sua cara metade? Olha, fique atento porque a mudança nos valores, a alteração nos preços, segundo o Procon, aumentaram bastante. Você confere agora na reportagem. Dá para perceber que o clima de romance já está fazendo até a cabeça dos manequins nas lojas. Mas quando o assunto é compra neste Dia dos Namorados, vale a pena pesquisar, principalmente os itens que mais sofreram variações. Alguns chegaram a ter uma variação de preço de 713%. Para ajudar os consumidores entre os dias 29 de maio e 7 de junho, o Procon Maranhão realizou uma pesquisa com os presentes mais procurados. Bom, a pesquisa que o Procon Maranhão sempre faz em datas festivas e agora com o Dia dos Namorados, ela serve para orientar o consumidor a economizar
nessa época de crise, né, é importante que o consumidor sempre faça economia, não compre no primeiro lugar que ele encontra aquele determinado produto, faça uma pesquisa, porque de acordo com o bairro, com a localidade, ou em um estabelecimento, se está em shopping, se está em loja de rua, o preço do produto vai variar sim, e é importante que ele compre em um local mais barato. As alianças de compromisso chegaram à variação de R$ 59 a R$ 480. Corte da aliança, gramatura das peças e design estão entre as características que influenciam nos preços. Bom, nós precisamos também flores, né, que é um item muito procurado nessa época, então a gente visitou várias floriculturas e também um grande percentual de diferença, 190% de diferença nesses produtos. Então é importante, ratifica a importância da pesquisa e também verificar, se guiar pela pesquisa do Procon Maranhão. Então, cabe ao consumidor verificar a qualidade dos produtos, o custo-benefício e ver o que se adequa mais ao gosto e à necessidade. A seguir, o lançamento do Guarnicê de Cinema e Vídeo. Agora são 7h09, fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira pré-amar acontece às 2h34, com 5,1 metros. Na sequência, vem a baixa-mar, às 9h01, marcando 1,1 metro. A segunda pré-amar acontece às 3h04, com a mesma previsão, de 5,1 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 21h27, com 1,1 metro. Futebol. Jogando em casa no estádio Castelão, o Sampaio Corrêa foi derrotado ontem à noite por 2-0. Com o resultado, o Tubarão caiu para 5º lugar no seu grupo na Série C do Campeonato Brasileiro, ou seja, fora de zona de classificação. O Sampaio volta a campo no próximo sábado à noite contra o lanterna do grupo, o ABC de Natal, buscando a recuperação. Hoje foi apresentado à imprensa a 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. A identidade visual do evento foi lançada. Além de filmes de longa e curta-metragens, o festival também vai premiar reportagens. E a TV Guará está nessa disputa. Daqui a 2 dias, a capital maranhense, conhecida pelos casarões históricos, pelo reggae, o Bumba Meu Boi, vai se transformar na capital da 7ª arte. É a 42ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. Mesmo com todos esses anos, não ficou parado no passado e está se renovando para acompanhar as inovações da produção audiovisual brasileira, como o aplicativo Festival Guarnicê, disponível para Android, desenvolvido por estudantes de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Maranhão, permitindo assim a interatividade com o público. O Guarnicê trouxe essa ideia, junto com a ADA, de inovar o evento, perguntou qual seria essa questão de inovação e a gente teve a ideia de criar um aplicativo. Por que um aplicativo? Porque essa mobilidade que existe hoje, a questão do celular, todo mundo está linkado no celular, todo mundo está conectado. A mostra competitiva traz nessa edição 4 novas categorias: curtíssimas metragens, videoclipes, filmes publicitários e reportagem televisiva, que incentivam a criatividade audiovisual e valorizam a produção local. E por falar em reportagem televisiva, a TV Guará é uma das inscritas para concorrer ao troféu e certificado. A repórter Mariana Dias, sensível às causas da comunidade surda, deu visibilidade à língua brasileira de sinais. A jornalista aprendeu a se comunicar com as pessoas que vivem no silêncio e retratou a importância do estudo e o aprendizado de Libras para facilitar a acessibilidade. Trabalho na televisão e sei das dificuldades dos surdos. Para mim é muito importante a visibilidade que a comunidade surda está tendo através dessa matéria e mostrar os desafios que eles enfrentam, que são inúmeros e que de repente essa matéria pode chegar aí em diversas pessoas que despertem o interesse de fazer aula de Libras e tornar a vida deles um pouco mais fácil, um pouco mais acessível e um pouco mais humana. E a acessibilidade das pessoas com deficiência e os negros como protagonistas fazem parte da luta de produtores culturais do Maranhão. Eu trabalho com produção cultural,
tanto de cinema, moda, e minha luta é sempre em prol da pessoa com deficiência, da valorização dos negros, indígenas, das minorias. Estão mantidos na programação as palestras, bate-papo, mesas redondas e painéis, além das mostras nacionais competitivas de filmes de longa e curta-metragens, ainda tem as competitivas exclusivamente realizadas por maranhenses. Este ano, nós inovamos com mais 4 categorias dentro da competitiva maranhense, que foi, além das competitivas de longas e curtas maranhenses, nós inovamos com a curtíssima, que é filme de 1 minuto, feito através de celular, videoclipe, reportagem televisiva e filme publicitário. Mesmo com o contingenciamento de recursos para as universidades públicas anunciado em maio pelo Ministério da Educação, a UFMA buscou nas parcerias uma forma de manter o festival sem prejuízos para as novidades e premiações. O Guarnecer de Cinema ele é muito forte na universidade, né? É uma tradição de 42 anos. Então, a universidade trabalhou bastante, buscou muitos parceiros, né? Por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo e o DAC, nosso Departamento de Assuntos Culturais, a equipe se envolveu bastante no planejamento para garantir a realização dessa 42ª edição. Outras notícias no portal Guará.com. Fica agora com os analistas, que entrevista a vereadora Bárbara Soeiro. JG volta amanhã. A todos uma excelente noite. Até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.